Ele fica em cima do contrato futuro do dólar, então ele é realizado em cima desse contrato futuro do dólar, onde ele verifica a volatilidade desse dólar. A ideia aqui é criar um indicador para que você conseguisse se antecipar a esses movimentos do mercado, ou seja, o mercado ele aumenta a sua volatilidade e ele ganha tendência, seja para alta ou para baixa. E ajudar os operadores de mercado a estar operando no contrato futuro, seja na venda ou na compra, enfim, independente da tendência. A ideia aqui é criar um indicador que ajudasse, né, os traders, enfim, investidores a se antecipar a essa volatilidade, né? Então, esse indicador ele foi criado, essa é a primeira fase da criação dele, os testes estão sendo feitos e eu vou estar mostrando aqui. Então, a linha amarela é o FSB Index, que é o nosso indicador, e aqui é o fechamento do dólar, né? Então, não o fechamento do valor do dólar, mas o movimento do dólar, né? Então, no software que eu utilizei, eu plotei o indicador e também o fechamento. Então, repare que a correlação ela é bem parecida, né? Então, aqui a linha azul, dólar, fechamento do mês, né? Então, sobe, o indicador também sobe. Cai, o indicador também cai. Sobe, o indicador sobe. Cai, o indicador cai. Dólar sobe, indicador sobe. Dólar começa com a tendência de baixa e cai, indicador sinalizando por baixas e cai também. Dólar acumula e sobe, indicador sobe junto com o dólar. Dólar cai, indicador cai. Dólar sobe, indicador sobe. Agora, o mesmo período, só que... Mesmo período não, desculpe. Ao mesmo gráfico, só que na semana, né? Então, do dia 28/8 ao 31/8. Dólar cai, indicador cai. Dólar começa a acumular, o indicador está subindo. Depois o dólar explode, o indicador sobe também, mostrando a tendência, né? Agora no dia, né? Então o mesmo gráfico, só que o dia. Das 9 até as 11, linha azul, fechamento. Dólar começa o pregão 4,90, tem uma leve queda, depois dá uma porrada para cima, vai para a região dos 4,97. O indicador sobe, corrige, o dólar também corrige, ele sobe, o dólar sobe. E assim sucessivamente, né? O dólar começa a andar de lado, né? E o indicador vai andando junto conforme os movimentos vão acontecendo. A ideia aqui é operar nos extremos. Então, como que funcionam esses extremos? Quando o nível de preço ele está muito elevado, é quando acontece o aumento da volatilidade. Então, são os chamados extremos, né? Quando a tendência fica forte, enfim, é aquele trade que todo mundo quer pegar, né? Ganha tendência, seja na baixa, na alta. Enfim, então, quando esse indicador ele fica aos extremos, eu vou mostrar no próximo slide. No próximo não, slides à frente. É o momento de você entrar, seja na compra ou na venda. Aqui é o gráfico já na semana, né? Então, a volatilidade é o preço do dólar. Desculpe, a volatilidade é a variação percentual, né? Ou seja, o quanto ele teve de variação percentual, seja na alta ou na baixa, né? Você vê que a correlação é a mesma. Ou seja, o indicador cai, queda. O indicador sobe, alta. Eles têm uma correlação de 1, né? Ou seja, 100%. Correlação positiva. Então, quando o dólar vai para um lado, o indicador também vai para o mesmo lado. O legal desse indicador, ele consegue acompanhar essa volatilidade em tempo real, em real time. Então, também conseguimos fazer isso. E ter todo o histórico. Assim como acontece no gráfico, você tem um histórico através dos candles, né?
você também vai monitorando o histórico do indicador. E aqui no dia 31, né? Ó, correlação 100%. Por que 100%? Porque ele está monitorando a volatilidade, né? Então, se começa o início de uma volatilidade alta e ele mostra que a tendência dessa volatilidade é continuar na alta, então o ativo vai continuar subindo e o indicador vai junto. Como ele está em tempo real, ele vai nos indicando, né, toda essa volatilidade. E aqui o que eu tinha falado, né, anteriormente, o aumento da volatilidade. Pode ver, tem extremos aqui. Então esse gráfico está plotado do mês, né? Fica um pouco distorcido porque é o mensal, né? Mas repare que no mês, ó, tem períodos de baixa volatilidade, períodos de volatilidade extrema, né? Seja na alta ou na baixa. E o que vai acontecer com o preço? Esses movimentos violentos, né? Depois tem uma calmaria e os movimentos violentos, seja na alta ou seja na baixa. Ou seja, aquele trade que dá muito ponto, né? Então você pode... E aqui o exemplo, né, do dia 31, 10 horas da manhã ele mandou comprar, R$ 4,92. Até deixar aqui colorido e alçar em azul, né? Compra, R$ 4,92. O preço vai para R$4,97. 4,98. Ou seja, ele termina na máxima do dia. Você comprou na mínima do dia. A mínima do dia foi 4,89. Vou anotar aqui. Mínima do dia nos 4,89, ele deu compra nos 4,92. Mínima do dia, né? Deixar em amarelo aqui. Mínima do dia, compra, e a máxima 4,98. Máxima 4,98. É o Saturno. 4,98. Ou seja, das 9h15, se continuasse a comprar até o final do pregão, né, não teria, inclusive, sofrido stop, né? Teria ganho com toda essa volatilidade e teria pego todo esse movimento de alta. Aqui na semana, né, comportamento do preço e a volatilidade também. Essa volatilidade extrema, nosso indicador ajuda a pegar. Então são os extremos. Esse aqui você tá, a ideia é operar nessa volatilidade aqui. Ó. Quando o nível de volatilidade aumenta, seja na baixa ou na alta, volatilidade baixa não operamos. E quando a volatilidade aumenta, você entra na operação. É claro, com o controle de stop, enfim, é um indicador, né? Que vai monitorar a volatilidade, ele não controla a volatilidade. Né? Deixar bem claro isso. Aqui o mesmo gráfico, né? Só que agora com o preço do dólar. Volatilidade alta na queda, preço cai. Volatilidade alta na compra, o preço sobe. E depois a volatilidade acaba diminuindo. Ele até tem alguns movimentos aqui, vai indicando uma queda, enfim. Mas a volatilidade diminuiu. Que é esse pregão aqui, que deu compra nos 4,92. Ele deu compra nos 4,92. Deu compra nos 4,92, chega nos 4,98. Teve toda essa alta e não teve stop, né? Depois que mandou comprar, só alta. Então é isso. Esse é um documento que eu elaborei da primeira
parte desse projeto, que já foi feito esses testes, né? Não foi feito nenhum teste no simulador em relação ao contrato futuro, mas vai ser feito também e eu vou mostrar os resultados aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Obrigado, boa tarde a todos. E esse é o nosso indicador de nível de preço e volatilidade, o FSB Index.